Olá pessoal, eu sou a Paty, também conhecida como Nhoiorquina, moro em Nova York há 19 anos, faço roteiros personalizados e walking tours na cidade e agora, durante a quarentena, tô contando aqui a minha história. Se você perdeu os outros episódios, volta aqui no canal no YouTube. Não se esqueça de se inscrever para receber as notificações quando eu estiver postando os novos episódios. Eu tinha contado como é que foi minha primeira vinda a Nova York, depois que eu conheci meu marido numa balada, e aí passei mal no nosso primeiro encontro, voltei pro Brasil, fui parar no hospital. Meu último foi falando sobre ansiedade e contato, então, com o David através de e-mails e através de telefonemas. Durante esses telefonemas, ele me convenceu, então, a voltar para Nova York em fevereiro. Eu tava com meio sem grana, porque eu tinha ido já para Barcelona, depois eu fui para Nova York, mas ele falou para eu comprar só a passagem, o resto, chegando aqui, ele ia bancar e tal. Então eu falei, bom, ok, então vamos pro segundo processo aí de querer vir para Nova York e tentar convencer os meus pais de vir para cá sozinha, né? Ficar com um cara que eles nem conheciam. As minhas últimas 2 viagens ocasionaram numa crise de ansiedade. Então, como que eu consegui convencer os meus pais? Não me faz pergunta difícil, nem eu mesma sei como eu consegui convencer os meus pais. O caso é que eu consegui convencê-los e eu voltei então para Nova York em fevereiro para ficar uma semana. A partir dessa viagem, a minha visão de Nova York mudou completamente. Por quê? Porque eu tive nessa viagem uma visão de local. O David estava fazendo o NYU, né? Estava na faculdade. Eu tive a minha primeira experiência local. Como que viviam os jovens da minha idade em Nova York. Então, a gente está no Brasil, geralmente, acostumado a fazer uma faculdade ainda na casa dos nossos pais. A maior parte de nós ainda está em casa. E toda essa questão de independência, né, do jovem sair de casa para fazer faculdade e tal, ir no dormitório, que nem a gente assiste nos vídeos e nas séries de televisão, eu nunca tive acesso a isso. E eu pude vivenciar isso nessa semana que eu tive em Nova York. Então, a área que eu estava mais ambientada era a área da NYU. O dormitório era exatamente na frente do Washington Square Park, que é um parque que é muito bonito. Vou colocar aqui umas imagens do Washington Square Park. De época, olha aqui, pessoal. Aqui eu tô com um casaco do Brasil, que era do meu pai, porque eu não tinha um casaco quentinho, então até eu comprar um casaco eu tinha que usar esse negócio aqui, ó. Não aparece nem minha mão, ó. A gente também passa perrengue, viu? Mesmo em 1997. Aqui a gente foi pra um show da Broadway, eu não sei que show que é esse, eu não tô reconhecendo. Eu não tô lembrando que show que era. Pode ser que... não sei que show que era, não. Não consigo reconhecer. Mas fui pro show. Aqui a gente na balada. Aí tá com uma luz aqui, peraí. Ó, a gente aqui na balada. Fofinhos, vai, ó. Diz aí. A gente nos embalos! Aqui a gente no Washington Square Park, na frente da NYU. Ó que pequenininho, David. Olha aí, ó. E aqui a gente foi num double date com o roommate dele, da NYU. Então, o nome dele era Scott. E o David disse que a gente foi... Where did you go, David? Huh? Where was it? Which one? The restaurant. ESPN. Na ESPN, no restaurante. Então eu gostava de sentar no parque, ficar observando o pessoal passando, e foi nesse momento que eu pensei, eu quero pertencer a esse lugar, eu quero estar aqui. É isso que eu quero para mim. Eu quero estar num lugar em que eu tenha a minha independência, que eu seja madura. Eu sempre fui uma pessoa bem independente. Eu sempre fui uma pessoa mais
gostava de fazer as coisas sozinha, queria pegar metrô, queria pegar ônibus para ir nos lugares sem pedir para os meus pais. Eu sempre tive esse traço de personalidade. Quando eu vivenciei tudo isso, eu quis isso para mim. Eu gostei do que eu vi. Eu me apaixonei pela cidade. Nessa minha primeira vinda para cá, a gente fez alguns programas diferentes. Foi meu primeiro inverno em Nova York. Eu patinei no gelo. Conheci o Brooklyn pela primeira vez. O David estava num dormitório da NYU, mas ele morava no Brooklyn. Então, de final de semana, ele ia pro Brooklyn. E foi a primeira vez que eu vi aquelas casinhas todas de tijolinhos. Eu perguntei, inclusive, para ele se era obrigatório as casas estarem todas de tijolinhos, né? Porque é algo que é bem típico do Brooklyn. Eu pensei que era obrigatório quando você tivesse uma casa que você tinha que construir ela de tijolos. A resposta é não. O pessoal realmente quis construir as casas de tijolos. São casas antigas, né? É um material que conserva muito durante as diferentes estações do ano de Nova York. Então, eu tava aqui no inverno, né, em fevereiro, e foi muito interessante, então, ter visto esse novo mundo. Eu gostei muito desse novo mundo. Eu fui também para muitas baladas e nessa viagem eu descobri que o David mentiu para mim quando ele me conheceu. O David mentiu para mim. Porque quando eu conheci ele me disse que ele tinha 21 anos. Pra gente entrar na balada, você tem que aqui ter 21 anos. Não é que nem no Brasil, que é a partir de 18, aqui é a partir dos 21. E você tem que mostrar a tua identidade quando você vai pra balada. Como eu conheci o David na balada, né? Então, ele me disse que ele tinha 21 anos. Mas, na verdade, a gente foi pra uma outra balada, né? Nessa viagem. E ele falou pra mim que a gente não ia conseguir entrar porque ele esqueceu o fake ID dele, né? A identidade falsa dele. E aí eu falei, ué, como assim? Identidade falsa? Quantos anos você tem? Não tem que ter 21 anos pra entrar na balada? Aí ele, quem disse que eu tenho 21 anos? O David tinha 19. Hoje não importa muito, mas naquela época me incomodou. Eu fiquei 2 dias sem falar com ele, porque ele tinha 2 anos a menos que eu. Mas enfim, depois a gente fez as pazes e essa viagem foi muito, muito interessante, foi muito, muito bacana. E a gente, então, começou a ter um relacionamento, então, à distância, efetivamente, depois dessa viagem. Ele vinha bastante pro Brasil, eu vinha bastante para Nova York, eram indas e vindas. E a gente ficou nesse processo até eu me formar. Então, a minha intenção era me formar e vir para Nova York. E aí eu vou contar para vocês no próximo como é que foi esse processo, se eu consegui vir para cá depois que eu me formei. E também eu vou falar um pouquinho sobre o meu inglês. Muita gente me pergunta se eu já falava inglês quando eu vim para cá. E aí, então, eu queria contar um pouquinho para vocês como eu aprendi inglês. Então, até a próxima, pessoal. Se inscreva no canal, dá uma curtida nesse vídeo. Fala aí nos comentários o que você achou, o que você quer saber mais. E também me siga no Instagram, Nyorkina, para saber um pouquinho mais sobre o meu dia a dia aqui durante a quarentena. Tchau, pessoal!